Negro, o Eduardo Paes, o prefeito, é vascaíno, o Vasco também joga na quarta-feira, não é nem no Rio, mas vai jogar, mas enfim, efeito... E é bom até pro torcedor do Fluminense. Fala, tudo bem. Todo mundo. Eu não torço pra ninguém, todo mas mundo eu pode aproveitar esse também. momento de ponto facultativo. O jogo vai ser 14h. A minha esposa, que é rubro-negra, ficou, eu quero uma camisa do Flamengo, preciso arranjar uma camisa do Flamengo e tal, mas até agora não tem a camisa do Flamengo. Vamos ver se ela consegue até amanhã. Bom, olha quem está com a gente aqui, que vai pingar no telão. Cadê? Aí. Opa! Duplicou. Dupla, olha aí. Olha só. Para desespero da diretoria do São Paulo, ele aparece em dose dupla, meu amigo. E agora eu quero ver. Muito bom dia, Gabriel Sá. Tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Sei que você está trabalhando bastante. Tirone, Rodrigo, Danilo Lavieri, todos os amigos que acompanham o UOL, realmente, né, dose dupla é quase o modus operandi dessa semana, né, porque o São Paulo tem muitas coisas na parte política, muitos artigos a serem colocados, e é um São Paulo que vive uma crise institucional das maiores da história e com Júlio Casares em xeque para a sequência do seu mandato, Tirone. Pois é, o Júlio Casares não está envolvido diretamente, mas está respingando muito perto dele, né? Então, as pessoas envolvidas nesse rolo dos ingressos do camarote do show da Shakira são muito próximas dele. A ex-esposa dele, a Mara Casares, que é conselheira, o Douglas Schwartzman, que é conselheiro indicado pelo Casares lá, e o Márcio Carlomagno, CEO. Esse não está envolvido diretamente, mas respinga nele também, portanto respinga no Casares. Esse é o homem forte do Casares dentro do São Paulo. O Casares até agora não se manifestou sobre o assunto, está meio recolhido, atuando politicamente para tentar salvar o seu mandato. E aí a história é a seguinte: depois da divulgação desses áudios, que a gente mostrou aqui também, divulgados pelo Globo Esporte, pelo GE.com, um escândalo de camarotes que estava ali nas barbas, né? Dentro de um camarote que era ao lado do camarote da presidência. Um negócio, quem puder ouvir os áudios, ouça, porque vale muito a pena. E agora, nesse momento, o Gabriel Sá, a oposição tenta fazer uma articulação para afastar o Casares. Essa é a história, reportagem que você está sabendo bastante sobre o que tá rolando nesse caso aí. E aí, explica pra gente. Exatamente, inicialmente a ideia seria de afastamento, né, do Júlio Casares por parte da oposição, mas o São Paulo não tem no seu estatuto tal afastamento cautelar. Então agora querem destituir Júlio Casares do cargo, e é um processo também que não é simples. Tem que colher, então, as 50 assinaturas para que o caso ele seja encaminhado para o presidente Outen Aires, presidente do Conselho Deliberativo. Ele tem até 30 dias para acatar, né, junto à Comissão de Ética do São Paulo, caso sejam atingidas as 50 assinaturas. E aí ele pode convocar uma reunião, ele deve convocar uma reunião, né, tem até uma previsão de multa no estatuto, né, ele estaria infringindo o estatuto caso ele não convoque em pauta para tentar discutir o tema. Para o Júlio Casares ser destituído do cargo, teria que ter 2/3 do Conselho Deliberativo, 171 votos favoráveis à sua destituição. Hoje, a oposição tem cerca de 50 votos, né? Então teria que ter uma unificação de outros grupos, e aí eu estou falando do grupo do Carlos Belmonte, principalmente, né, que já não está mais tão alinhado assim com o Júlio Casares, teria que unir forças para que 2/3 do Conselho vote contra a permanência de Júlio Casares. Ainda é muito cedo para a gente cravar qualquer coisa, ainda não foram colhidas as 50 assinaturas, deve acontecer ainda hoje, né? Mas o Júlio Casares tenta, como você bem pontuou, salvar o seu mandato no São Paulo. Hoje, 5 horas da tarde, até a informação do Pedro Lopes, né, que é muito importante também, o Júlio convocou uma reunião com todas as chapas, todos os grupos da atual coalizão política do São Paulo. 5 horas da tarde é o horário mais decisivo, né, para o Júlio Casares na sua articulação política no São Paulo, porque ele vai tentar, de fato, resgatar os seus apoiadores, né? Hoje o Júlio estima que tem 60 a 70 apoiadores fiéis, né, que assim não vão mudar de lado em meio a esse processo. Ainda é um número muito baixo, então ele tenta conversar com todo mundo, entender os próximos passos, mas é uma situação
muito delicada que vive à frente do São Paulo e ele precisa, mais do que nunca, ter apoio dos seus grupos da coalizão. Ô Danilo, essas coisas agora, tudo bem, ele pode buscar o apoio dos seus grupos dentro do São Paulo, e o São Paulo é um clube muito fechado, então pode ser que ele consiga, porém, muro para fora, ele já está condenado, né? A administração Casares já está condenada e vai provavelmente vegetar até o fim do seu mandato, se é que ele não vai sair antes. A gente tem que ver até que ponto a pressão externa pode causar mudanças no rumo interno, né? A gente sabe que isso às vezes acontece. Temos também que lembrar que, dependendo dos grupos que o Casares conseguiu apoio, às vezes, eventualmente, ele consegue até... a gente já viu recentemente, inclusive, um silêncio de parte da torcida organizada, o que a gente sabe que colabora, porque uma coisa é o torcedor comum encher rede social de hashtag, etc. Outra coisa é o cara ir na porta do CT, na porta do clube, tentar influenciar a votação. Enfim, hoje a torcida organizada, e não só no São Paulo, em todos os clubes, tem uma questão política muito importante. No Corinthians, inclusive, é muito marcante na história do Corinthians. E no São Paulo também. Então a gente tem que ver como que essas pecinhas vão se movendo. Como que vai ser agora o grupo do Belmonte? O Belmonte vai olhar e vai falar, pô, o Casares está perigando, eu quero ser presidente na próxima eleição, vou aproveitar para derrubar ou não? Vamos deixar o cara se queimar, porque aí eu chego lá no final do ano, na eleição, muito mais tranquilo para ganhar? De repente, o vice que assumir no lugar do Casares consegue limpar um pouco a barra. Enfim, vários cenários que a gente vai ter que olhar como que vai ser decidido na questão do São Paulo. Mas é o que você falou. Ele tem força e, digamos assim, cara de pau o suficiente para fingir que nada aconteceu. A gente já viu a gestão de Júlio Casares fingindo que nada aconteceu em outros casos. Acho que esse é o mais grave que a gente tem por enquanto. Mas por enquanto... Porque quando começa assim, Tirone, eu já cobri muito clube em crise política. O fio, a capivara que é puxada, só aumenta. Pois Rodrigo, vou lembrar velhos tempos aqui, como trabalhamos juntos, lá no Lance. Você cobriu de maneira profunda o impeachment de um presidente do Flamengo, o Edmundo Santos Silva. E as coisas começaram, de repente começou esse novelo, você puxa, começa a vir um monte de coisa. E assim foi. Não sei se é isso que vai acontecer no São Paulo. É que vai um caindo e vai puxando o outro, né? Pois é. Eu caí, puxo você. Tô caindo, puxo o outro. E aí vai. A gente sabe como esse negócio funciona. Estou falando, não sei se é isso que acontecerá no São Paulo, não sei nem se tem novelo para ser puxado. Mas o normal é que aconteça isso, ainda mais quando um cara está fragilizado como está o Casares. E naquele tempo a gente vivia tempos em que o São Paulo era dominante, né, Rodrigo? É curioso, né, Tirone? Você lembrou disso, mas fui eu até que publiquei com você como editor uma matéria que era uma gravação também. Não sei se você lembra de um dirigente do Flamengo. Exatamente. Ex-dirigente na época, que ele falava que tinha rebate, né? Que era a palavra que ele usava, e que todas as transações de jogador do Flamengo, uma parte voltava para um grupo lá, que incluía o Edmundo e tinha outros dirigentes, o vice-presidente, enfim. Tinha um grupo, mas era justamente... E essa matéria levou à instauração do processo de impeachment. Depois do Conselho Deliberativo do Flamengo, eles começaram a achar várias outras coisas além dessa. Uma outra transação de um zagueiro, acho que era Valnei o nome dele, que é um dinheiro que ninguém sabia para onde tinha ido. Enfim, é justamente isso. Começa de um jeito e ninguém sabe como vai acabar. Mas tem uma outra similaridade que eu acho que é maior com o caso do Aidar. Tem 10 anos, eu estava olhando aqui, né? Outubro de 2015 é a renúncia do Aidar. E aí a gente vai lembrar dos casos do Aidar. Tinha a namorada dele envolvida, né? Não era ex-mulher, Sinara, que era acusada ali de levar comissões. Tinha o Douglas Schwartzman envolvido, porque ele aparentemente era representante de uma empresa que ia levar uma comissão do contrato da Under Armour. Que era uma empresa fora do Brasil e tal. Acabou que ele nada foi provado, ele continuou depois, teve outros negócios no clube. E essa corrente política é a mesma, né? E 3 presidentes, Aidar, Leco e Júlio Casares, 2 acusados com acusações graves dentro da gestão. Ainda não tem nenhuma ligação com Casares, como você ressaltou. Mas, assim, quer dizer, tem a ligação da ex-mulher dele, está no meio da história, mas de participação dele não tem. Mas 2 presidentes que eventualmente podem ser afastados. Eu acho que o São Paulo, eu vi ontem o
Arnaldo falando que a gestão do Casares moralmente acabou, né? Eu acho que o São Paulo, como modelo, moralmente ele acabou. Ele tem que mudar esse modelo. Não se sustenta mais. É um clube muito grande, com torcida muito grande, que importa para muita gente, para ter esse modelinho com 300 pessoas, uma trocando e hoje sem nem oposição, porque no passado ainda eram 300 que tinham uma oposição mais clara. E hoje o Gabriel falou em oposição, mas é uma oposição muito diminuta, de 50 pessoas. Antigamente o Conselho de São Paulo era dividido, né? 150, 150. Você lembra como as eleições eram pau a pau, até entrar o Juvenal ali, a primeira vitória do Juvenal. Então eu acho que o São Paulo não precisa só, independente do que vai acontecer com o Casares, ele precisa rever esse modelo todo. Abrir para votação de todos os sócios, eventualmente de sócio-torcedor, acabar com essa papinho furado que eles vêm dizendo que o corintiano e o palmeirense vai eleger. Olha, atualmente, se tiver um corintiano e um palmeirense votando lá no Morumbi, melhor do que os que estão só esses conselheiros aí, entendeu? Assim, pelo menos o cara vai ter alguma responsabilidade sobre o clube, não interessa para que time ele torce. Eu acho isso mó papo furado. Até parece que tem uma maioria de corintianos e palmeirenses dentro do São Paulo. Pode ter um ou dois, entendeu? Aí eles usam esse argumento para dizer que não pode ter eleição direta. O sistema de governança do São Paulo está falido. Ele tem que rever isso tudo, independente da saída ou não do Casares. Agora, obviamente que não é o que a gente espera. O mais provável é o Casares tentar de todo jeito se manter, tentarem de alguma forma minimizar o caso, só afastando a Mara e o Douglas. Mas eu acho que tanto o caso do Aidari quanto esse do Casares, que tem muitas similaridades, mostram que esse grupo pequeno vê o clube como propriedade deles. Eu ia falar sobre tocar nesse ponto, o Gabriel, porque sim, de fato, né? O Douglas Schwartzman estava envolvido naquele rolo lá atrás. Na justiça comum ele acabou absolvido, mas ele ficou ali, como o Aidar continua lá também, no Conselho de São Paulo. Então, não expurgou essa turma de lá, os caras vão lá e pum, atacaram de novo, né? É o que está acontecendo 10 anos depois, é o que a gente está vendo aqui. Agora, esse outro ponto que o Rodrigo falou, que eu acho importante, e é um olhar para frente sobre o modelo de administração e de gestão do São Paulo. E acho que isso me parece, não sei se eu estou enganado, mas é o olhar que eu tenho, isso é que está todo mundo atento agora. Todo mundo que eu estou vendo falando, a torcida do São Paulo. Então teve protesto dentro do clube social sobre isso. Muita gente da torcida, o cara interessado no assunto, fala sobre esse modelo de governança do São Paulo que claramente já não funciona mais, né? Exatamente, Tironi. E só para a gente pontuar dos dois envolvidos que foram afastados, pediram afastamento, né? Douglas e Mara, tem uma leitura interna do São Paulo de que para Mara Casares acabou qualquer pretensão política. Até no áudio vazado ela fala, né, que ela tinha um plano de carreira no São Paulo, tinha um plano de altos cargos, né? E isso foi por água, né, com o áudio vazado. E a história do Douglas também é impactante, porque hoje o Douglas é quem mais manda em Cotia, quem mais mandava, no caso, desde ontem, né? Mas quem mais tem poder em Cotia, que é o principal ativo do São Paulo. Ele era um diretor adjunto, mas ele mandava até mais do que o Marcos Biasotto, diretor contratado para a categoria de base, né? Então tinha muita influência e está fora também do jogo político nesse momento, pelo menos, como vocês bem lembraram, há 10 anos ocorreu algo muito parecido e ele seguiu tendo influência na política do São Paulo. Sobre próximos passos, tem uma discussão muito grande no São Paulo a respeito disso, tem nomes que surgem como interessados, postulantes, e tem uma discussão forte a respeito de SAF ou de maior investimento do São Paulo. Na linha presidencial, tem uma discussão de quem será o próximo presidente. É óbvio que o Márcio Carlomagno, que é o superintendente, chefe dos chefes, como disse Júlio Casares, né, CEO do São Paulo, como ele pontuou, ele perde força também com essa história, porque ele foi mencionado pelo Douglas como o cara que indicou o camarote para Mara, né? Então ele perde também um pouco de força, mas segue com muita influência interna. Perde força para o sócio, talvez, né, para o externo.
Mas aí tem o Outen Aires, que é o presidente do conselho, que é o forte postulante a ser o candidato do Casares. A oposição, por sua vez, ainda avalia nomes. Tem uma ala que é muito entusiasta de Marco Aurélio Cunha, por exemplo, né, que voltou para o Conselho do São Paulo e é um cara sempre muito midiático, então tem uma ala que quer impulsionar sua candidatura e tem uma ala também que acha que o nome ideal seria Vinícius Pinotti, né, que já foi diretor do São Paulo na gestão Leco e é um nome também que é um empresário bem-sucedido, tem grana, né, tem bala na agulha para gastar, como avaliado internamente, então também é um nome que está sendo avaliado. Essa reunião de hoje vai ser muito importante, Tironi, às 5 horas da tarde, porque vai decidir os rumos de grupos importantes da política do São Paulo. O papo tende a ser bastante acalorado, de muita cobrança. Caso nesse papo fique decidido que o grupo do Carlos Belmonte, por exemplo, não vai mais estar junto ao do Júlio Casares, aí muda muito o rumo pensando na próxima eleição do São Paulo, já pensando que esse grupo do Belmonte carrega consigo 40 votos. Então é algo que hoje vai ser muito importante para ser escolhido esse próximo passo da parte política, pensando no modelo associativo. Aí para a SAF tem que ser uma discussão mais profunda, que tem que envolver também o aceite desses conselheiros. Olha, isso aqui é opinião minha. Pintar uma SAF aí, um cara, eu quero aqui investir, talvez seja a melhor coisa para o Casares nesse momento. O cara vira o cara que trouxe uma SAF para o clube e tem uma saída honrosa nessa história. Eu acho que a discussão ela precisa ficar muito centrada no que disse o Rodrigo, e enquanto o Rodrigo ia falando sobre o sistema do São Paulo falido e tal, eu fui lembrando, a gente estava falando aqui de coberturas que já fizemos, e em 2012 eu fiz muita cobertura de perto de um movimento no Palmeiras que chamava Diretas Já. Muita gente associa a reformulação do Palmeiras, e aí eu vou usar a comparação porque o São Paulo e o Palmeiras era muro no muro, né? É ainda muro com muro, e quando eu ia cobrir esses protestos de Direta Já, tinha o protesto no muro do Palmeiras aqui, o Palmeiras em 2012 lutando para não cair. Caiu, em 2013 jogou a Série B, e o São Paulo até então não estava na crista da onda como esteve em 2005, mas em 2012 ainda estava ganhando lá a Sul-Americana e tal, ainda estava num momento mais tranquilo depois de um leve golpe, digamos assim, mudanças estatutárias que o Juvenal fez, depois o Casares veio a fazer mais próximo. Mas só para lembrar, a reformulação do Palmeiras para mim, e que permite hoje brigar pau a pau com o Flamengo, ela começa quando o Palmeiras muda seu sistema de eleição. Em 2012, o Palmeiras deixou de ter exatamente esse sistema que tem o São Paulo hoje, que é concentrado em 300 pessoas, para arredondar, 290, 310, enfim, 300 pessoas. O Palmeiras tinha um sistema muito parecido, teve por anos e anos o mesmo grupo, do Mustafa no poder. Depois das eleições diretas, foi a última vez em que o Mustafa teve realmente lá uma grande importância na política, depois até teve um apoio para lá, um apoio para cá, mas a partir do momento que descentralizou o poder no Palmeiras, o Palmeiras começou a renovar. Aí o Paulo Nobre conseguiu ser eleito, depois, não estou dizendo que todas as gestões do Palmeiras de lá para cá foram perfeitas, ou que não tiveram conflitos de interesse, não é isso. Mas quando você descentraliza, quando você muda o poder, você consegue criar novas lideranças. E é isso que o São Paulo precisa. A gente está falando aqui de tentar criar novas lideranças e o Gabriel traz a informação que o Marco Aurélio Cunha surge de novo como um novo nome. Assim, nada contra o Marco Aurélio Cunha, pelo contrário, todas as vezes que eu tive contato com ele, ótimo contato. Mas o cara estava em 2005, 10, sei lá nos programas do Milton Neves, agora ele estava no Jogo Aberto e de repente ele surge como a salvação de uma política do São Paulo. Eu sou a favor de novos nomes. De repente o Pinotti, citado pelo Gabriel, pode ser uma possibilidade, mas ainda assim já tem ali seu histórico com a gestão do Leco também, que não foi exatamente uma gestão tão tranquila assim. Aí a gente vai olhar o Schwartzman, que, como você mesmo falou, Tironi, estava com a Aidar, 10 anos depois volta e era o diretor do principal setor do São Paulo. Então não adianta, a gente precisa focar, não, sem SAF, sem o investimento do cara que trouxe o Ancelotti, Diego Fernandes, que vou pôr 200 milhões, 300 milhões. Tudo isso, neste momento, é cascata, é jogo de cena. O São Paulo precisa se concentrar em mudar o seu sistema de governança, em mudar o seu sistema de eleição, porque senão, a gente está discutindo isso aqui e daqui 10 anos, no All News Sport, com o Tironi com um pouco mais de barba branca, o Gabriel um pouco de cabelo branco, eu e o Rodrigo já velhinho, vovô, a gente vai estar discutindo a mesma coisa. Ô, Gabriel, vamos liberá-lo, porque eu sei que você tem muito trabalho para fazer. Vou fazer uma pergunta direta para você.
Hoje, dia 16 de dezembro, olhando a figura do Casares, ele está mais dentro ou mais fora do São Paulo? Hoje, fotografia de hoje. Hoje ele está mais fora do que dentro, mas vai depender muito dessa reunião das 5 horas da tarde. Caso 5 horas da tarde é na reunião um dos grupos mais fortes, que seja do Carlos Belmonte, por exemplo, rompa com o Júlio, eu acho que é difícil ele comer panetone na presidência do São Paulo, viu, Tironi? Porque aí, de fato, vai haver uma ruptura e vai haver uma pressão muito grande. Mas a gente sabe muito bem que o Júlio é um cara muito articulado, ele tem uma pressão muito grande, né, em cima do seu mandato, mas hoje realmente existe uma pressão gigantesca no Júlio. Anteriormente, Tironi, aí eu tô falando de 23, até 2021, quando ele foi recém-eleito, ele andava no social, parava tudo, né? O pessoal levantava, paparicava, até aplaudia o presidente Júlio Casares. Hoje no social ele não é tão aclamado assim também. E aí dentro do Conselho Deliberativo existe muito um pensamento até de apoiadores dele de que o Júlio mudou muito. É a aspa que eu mais escutei nos últimos dias o Júlio mudou muito, ele está com as pessoas erradas. Então, de fato, é um presidente que está em xeque no São Paulo, Tironi. Muito bem, então tá aí as informações do São Paulo, que vive dias terríveis, humilhantes, vergonhosos. Valeu, Gabriel, bom trabalho para você aí. Sei que tem muito trabalho hoje ao longo da programação. O Gabriel aparece, publica no site, enfim, fiquem atentos. Valeu, Gabriel, bom trabalho. Tironi, muito obrigado, valeu. Tá, então o Gabriel Sá atualizando as questões do São Paulo. Você chamou, Rodrigo? É que é outra similaridade, né? Se você for pensar, se o Belmonte abandonar o Júlio, pode ser que ele caia. Daquela outra vez foi o Ataíde Gil Guerreiro, que fez a denúncia, era um aliado do Aidar, e foi a